tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás? Pois fiquei como podre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Aleluia! Repito o verso 3. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Glória a Deus. Toma o seu assento nesta noite, adorando, bendizendo e exaltando ao nosso irmão diácono André, ao qual nos lançou o convite para podermos estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. Fico feliz se ele já tivesse nos lançado um convite para poder estarmos participando da vigília de uma forma participativa, para poder adorar ao Senhor. Mas me regozijo um pouco mais, porque ele me lançou um convite para ser representante da palavra do Senhor nesta noite. Só resta gratidão ao Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a cada um dos irmãos, como foi dito já pelo diácono André nesta noite. Quem está cansado aqui nesta noite? Meu Deus, Senhor da glória. Sinceridade é bom. Deus se agrada. Quem está com sono aqui nesta noite? Glória a Deus. Sinceridade é bom. Deus se agrada disso. Glória a Deus. A pergunta que eu fiz foi para poder passar algo para os irmãos. Glória a Deus. Salomão, quando ele herda o reino, ele pega um reino falido. Ele pega um reino depois que vem de uma disputa de reis. Depois que filho de Davi se levanta contra ele. E o interessante é que Salomão procura dentro dos cofres do rei para poder saber o que ele tinha para poder administrar o rei. Interessante é que ele ouve que não tem nada. Salomão torna a lançar a pergunta: mas o que restou? Aí alguém olha para ele e diz: Salomão, só restou 1000 bois, nada mais. Aleluia. Salomão olhou e disse: restou o quê? Ele disse: 1000 bois. Glória a Deus. Segundo livro das crônicas do reis de Israel, no seu capítulo 1, ele vai dizer que Salomão pegou aqueles 1000 bois e levou até o alto da montanha para poder oferecer sacrifício ao Senhor. Em nenhum outro momento da Bíblia nós vamos ver algum rei oferecendo um sacrifício de 1000 bois a Deus. Nós não vamos encontrar sacrifício. Vamos encontrar alguns outros reis fazendo oferenda de sacrifício ao Senhor. Mas Salomão, ele fez diferente. Ele pegou tudo que ele tinha. Ele pegou o que restou no reino. Ele pegou os 1000 bois e ofereceu a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus para com Salomão? Deus olhou e disse: Salomão, pede o que quiser, porque eu vou te dar. Salomão, pode pedir. O teu sacrifício é o que tu recebe. Quanto mais tu oferece a Deus, mais tu recebe. Quanto mais tu entrega a Deus, mais tu recebe. Peraí, você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Você levantou a mão e diz: eu estou com sono, eu estou cansado, a carne perdia a cama, a carne queria estar deitada, mas pelo teu sacrifício Deus está se agradando nesta noite. Tem algo grandioso pelo teu sacrifício, ao qual Deus irá te recompensar. Deus não deve nada. Nós somos devedores para com Deus. E mesmo quando nós oferecemos sacrifício, o Senhor ainda, Ele nos recompensa pelo sacrifício que nós oferecemos ao Senhor. Você entendeu o quanto é bom poder fazer sacrifícios ao Senhor? Aleluia. Você entendeu o quanto vale uma vigília dessa?
Você entendeu o quanto a sua vigília dessa fica preciosa diante de Deus. É como foi dito pelo diácono Filipe. Quem tem reserva, Aleluia. é só quem tem reserva. Isso aqui é reserva. Meu Deus. Essa vigília é uma reserva diante. Aleluia! Glória a Vamos Deus. começar. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto de um homem chamado Davi. Davi, nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos bem que Davi foi um homem segundo ao coração de Deus. Davi foi um homem ao qual oscilou entre os seus altos e baixos durante a sua caminhada. Davi, ele chega um certo momento ao qual ele se vê cercado. Ele escreve o Salmo 121 dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eita, Nós glória a entendemos Deus. esse texto. Muitas das vezes nós olhamos e dizemos: não elevo os meus olhos e vejo o monte, o meu socorro vem de lá. Só que na verdade o que Davi estava dizendo é que ele estava rodeado. Davi estava cercado, os inimigos o afrontaram, cercaram Davi. Davi está agora impressionado com aquela quantidade de malfeitores que vinham para tentar minar o teu fruto, minar a tua vida, roubar o teu ouro. Só que Davi, ele olhou para os montes e viu os seus inimigos lá em cima do monte. Foi quando Davi olhou acima dos montes e disse: elevo os meus olhos, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi estava dizendo: eu posso até olhar, ver meus inimigos, mas acima dele está um Deus que vem com providência ao meu favor. Aleluia. Nós observamos que Davi, ele faz citação de um salmo ao qual todos nós gostamos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens. Observe que Davi, ele está trazendo algo ao qual o seu pastor está lhe dando descanso. Davi no Salmo 121, ele está oprimido. Davi no Salmo 121, ele está no momento de angústia. Mas no Salmo 23, Davi já está em verdes pastagens, olhando e dizendo: eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que zela de mim. Eu tenho um pastor que não vai me deixar faltar nada. Ele estava olhando e dizendo: pode me faltar tudo, mas se eu tiver a presença do pastor que supre tudo aquilo que falta, nada me faltará. Só que agora Davi se encontra no momento mais angustiante da vida dele. Davi está no momento ao qual ele olha para si e não encontra saída. Davi está comparando a vida dele com outro. E eu procurei entender. Eu quis estudar para poder entender o que era o outro, o porquê Davi se comparou com esse outro. Interessante é que o outro era um objeto ao qual criava-se para carregar líquidos. O outro, ele era uma vasilha, um recipiente ao qual inseria líquidos dentro desse homem. E Davi então se comparou a esse homem. Aí eu parei, olhei e questionei e disse: mas qual o sentido de Davi se comparar com o outro? Qual o sentido de Davi se comparar com o recipiente ao qual é inserido, lançado líquido dentro desse homem? Só que, estudando dentro desse texto, buscando entender o que Davi estava dizendo, é porque o homem tem processo
O homem, para poder chegar a ser um homem, ele tem processo. Não é simplesmente pegar o homem pronto e inserir o líquido. Há um processo de fabricação. Aí eu entendi que Davi estava trazendo também para nós, que somos dependentes de Deus. Eu entendi que Davi estava dizendo, no momento da tua angústia, pode pegar a tua vida e comparar também para com o outro. Porque há um processo, e o processo é dolorido. O processo de um outro, ele é doloroso. Para chegar a ser um outro, há um processo ao qual judia. Interessante é que para começar a fabricação desse odre, necessário é que sacrifica-se alguns animais. Só que interessante é que não é qualquer animal que serve para poder ser fabricado esse odre. Não é qualquer animal, repito isso, que servia para a fabricação desse odre. Porque havia animais em abundância. Havia animais ao qual poderia ser pego. Porque nós estamos falando de couro, de pele de animais. Só que não é toda a pele de animal que serve. Aí Deus me fez entender que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus estava dizendo comigo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu entendo que nesta noite Deus reservou um momento para estar com os escolhidos. Deus nesta noite resolveu juntar aqueles que Ele escolheu. Chamados foi muito, mas os chamados estão com a cabeça sobre o teu travesseiro, mas os escolhidos estão abrindo a boca, glorificando e adorando ao Deus vivo. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a chama de Deus ardendo dentro do meu coração. O Espírito Santo de Deus, ele brada dentro do meu coração nesta noite. Interessante é que os animais ao qual serviam para a fabricação desse odre seria o camelo, seria a ovelha ou seria o cordeiro. Simplesmente esses três animais serviriam para a fabricação do odre. Detalhe é que quando esse odre fosse fabricado, o primeiro líquido ao qual fosse inserido dentro desse odre é o único líquido que poderia ficar para sempre. Não poderia inserir outro tipo de líquido dentro do odre. Vou exemplificar. Se você colocasse dentro desse odre água, esse odre ele teria que suportar água por toda a vida. Não poderia mudar o líquido que fosse inserido. Se esse odre fosse inserido azeite, não poderia inserir outro líquido. Tinha que ser azeite. Se dentro desse odre fosse inserido leite, ele só poderia suportar leite. Se colocasse outro líquido, o odor, o gosto do leite, ele sairia dos outros líquidos. Então, o líquido que primeiro fosse inserido é o líquido ao qual teria que permanecer para sempre dentro daquele odre. Interessante é que quando sacrificava-se um desses três animais, retirava-se então a pele deste animal. E quando retirava a pele deste animal, ele vinha por um processo. E o processo era tirar toda a fagulha de carne ao qual estava entre o couro deste animal, impedindo a fabricação do odre. Sabe o que Deus estava dizendo comigo? É que a carne destrava a obra do Espírito. A carne, ela destrói a obra do Espírito. Marcos, no seu capítulo 14, no seu verso 28, Jesus, no momento ao qual está reunido, junto com os seus discípulos, em oração, ele chega, olha e fala para os discípulos: ei, vigiai comigo em oração, porque o Espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Aleluia, aleluia.
Paulo, escrevendo aos Galatianos, no seu capítulo 5, no seu verso 17, ele vai dizer que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Ele estava dizendo, há uma guerra travada entre um e outro, e um vai ter que vencer. Se você der lugar para a carne prevalece, mas se você deixar o Espírito agir, quem vence é o Espírito. Então tem que tirar toda a carne não pode ficar, porque aonde o Espírito quer operar, a carne tem que sair. O interessante é que fazia-se a limpeza desta pele, fazia-se a limpeza por completo, e depois de pronto, depois dessa limpeza, tratava-se este couro, esta pele, procurava-se um rio, mas não poderia ser um rio de qualquer maneira, era um rio onde havia águas correntes, e este couro, ele era amarrado às margens deste rio, com a corda, e lançava-se ele dentro das águas, e a água vinha e passava, e a água quando passava, levantava todo o restolho de carne ao qual ficava, todo o restolho que ficava, a água lavava, todo o restolho que ainda tinha de carne, a água levantava. Aí eu me lembro de Ezequiel, no seu capítulo 47, quando ele olhou e disse que veio um homem com um cordel de medir, olhou para ele e disse, vamos. Quando ele entrou, ele mediu 1000 côvados, 500 metros, e nesses 500 metros a água bateu pelo seu tornozelo. Ele olhou e disse, é pouco, essa água está rasa, essa água não faz mudança. De repente ele olhou e disse, vamos medir mais 1000 côvados, mais 500 metros. Depois de 500 metros ele olhou e disse, a água subiu, já está batendo na altura de joelho. Aí ele olhou e disse, mas não está bom, tem que entrar mais fundo, tem que mergulhar mais, tem que ter mais intimidade, tem que buscar mais. Ele não disse, vamos pedir mais 1000 metros, mais 500 metros foi medido. Esta água veio e bateu até na altura do seu ombro. Quando ele olhou e disse, eu senti que ainda tem jeito de ir mais fundo. Ele mediu mais 1000 metros. Aí Ezequiel olhou e disse, agora não precisa de chamar, deixa que eu mergulho, deixa que eu mergulho, deixa que eu mergulho. Você tem que mergulhar nesta noite nas águas do Espírito para lavar toda a carne que ainda atrapalha. Se não mergulhar por completo, não vai ter intimidade. Se não mergulhar por inteiro, não vai alcançar. Se não se entregar por direito inteiro, não vai cumprir a promessa que Deus tem. Deus tem promessa. Deus olha e diz, eu vou fazer, mas mergulha. Deus olha e diz, eu vou fazer, mas se entrega. Deus olha e diz, eu tenho promessa, mas vai que cumpra. Mergulhe. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Glória! Oh, aleluia! Depois do processo, ao qual levava no mínimo 2 dias, esse couro dentro da água, havia outro processo. E esse processo era tirar o couro de dentro. Deixava o couro se secar. Aí vinha um processo dolorido. E esse processo, ele catava uma escova de aço. E essa escova de aço passava sobre o couro. Essa escova de aço, ela corria sobre o couro. Sabe o que estava dizendo? O couro está doendo, mas está aperfeiçoando. A escova está aperfeiçoando. Mas está aperfeiçoando. Não dá fácil, mas está aperfeiçoando. Só suporta, porque está aperfeiçoando. Sabe aquele processo que parece que não tem fim? Sabe aquele processo
processo que parece que não vamos suportar. São aquele processo que olhamos e dizemos: eu sou obrigado a renunciar tudo. Aí Deus está dizendo: aguenta, que é para aperfeiçoar. Deus não permite processo se não tiver projeto. Todo processo tem um projeto no final. Todo processo, vou repetir isso aqui, tem um projeto no final. Suporta, aguenta o processo para poder completar o projeto. Depois do processo da escova de aço, o fabricante corria a mão sobre o corpo. E se ainda restasse um bagulho que fosse de carne, a escova comia de novo. Tinha que voltar de novo. Tinha que descer de novo. Porque tem o processo. E Deus não perde processo. Deus trabalha com perfeição. Deus trabalha o homem em lugar para ser posto. Quando está aprovado. Está dizendo nesta noite, tem gente que está pensando em abandonar o processo, mas aguenta, porque tem projeto. A perfeição de Deus. Aleluia. Vai buscando. Depois do processo da escova, veio outro processo não menos doloroso. Pegava-se o couro, Glória a Deus. esticava-se o couro, Aleluia. pegava varas de estourate, uma vara resistente, uma vara ao qual suportava bater. Glória a Deus. Só que detalhe, 10 varas dessa. Aleluia. Só que essa vara exalava um odor agradável, um cheiro bom. Meu Deus. Quando pegava-se esta vara, batia-se, havia 2 resultados. Ou o couro rasgava, ou a vara quebrava. Meu Deus. Só que se o couro suportasse, saía um cheiro bom, saía um odor agradável. Glória a Deus. Pegava-se outra vara e continuava o processo do espancamento. O couro tornava a apanhar e se suportasse, ele brincava de novo a segunda vara. Pegava-se a terceira. Interessante é que parece que não acaba, parece que o processo não tem fim, parece que não vai terminar nunca, parece que está apanhando e Deus está olhando e dizendo: ei, continue firme. Aí você está olhando e dizendo: aonde está Deus no meu processo? Deus está olhando e dizendo: eu estou aqui só observando para ver se tu está pronto para suportar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Ele. Aleluia. Ele suportou. Glória. Suportou. Aleluia. Fique na presença. Quebrava-se a terceira vara, quebrava-se a quarta vara, quebrava-se a quinta vara. Quando findava-se as 10 varas, se o couro suportasse, o fabricante pegava o couro,
Só que para surpresa do fabricante, quando terminava, estava exalando aquele cheiro bom. Quando pegava um couro, ou qual era um couro pequeno, no findar das varadas, o couro dobrava de tamanho. Era assim, o couro está apanhando, mas está crescendo, está apanhando, mas está... Você não está entendendo, está apanhando, mas está crescendo, está doendo, mas está crescendo. Está doendo, mas está crescendo, suporta, tem crescimento, tem crescimento. Todo processo tem crescimento. Todo momento de dor tem crescimento. Todo momento que parece que não tem fim, tem crescimento. Todo momento que você olha a música bate, tem crescimento. Aleluia, aleluia. Você vai ver no final do processo o que Deus vai fazer, o que Deus vai dizer. Entrou no processo pequeno, mas saiu grande, porque foi Deus quem preparou. Depois do couro dobrado de tamanho, o fabricante pegava o couro, preparava o couro. Tem outro processo, é o processo da costura do bom. O fabricante começa a costurar, mas não é de qualquer jeito. O fabricante é detalhista. O fabricante sabe que vai ser posto dentro do odre. É precioso. O fabricante sabe que vai ser colocado dentro do odre. Tem valor. Não é de qualquer jeito. O fabricante começa a pontuar. Ele vai pontuando. Mas cada ponto preciso não pode perder o que vai ser posto dentro do Ele não pode perder o líquido que vai ser inserido. Oh, e Amanda, e assim, Deus está dizendo nessa noite, Deus vai começar a encher. Deus vai encher nessa noite. Tem o som do céu, tem a gente do céu descendo para a tua vida. Deus vai encher nessa noite. Costura-se. Vai costurando, Senhor. Depois de costurar, o fabricante pega o óculos e começa a inserir o líquido dentro dele. Ele insere um pouco do líquido e espera para poder ver se não vai vazar. O óleo suportou. Ele olha e diz, suporta mais um pouco. Vou encher mais um pouquinho. Insere-se mais um pouco no líquido. Ele para e observa. Ele olha e diz, suportou, não vazou. Posso pôr mais um pouco, posso continuar enchendo o óleo. Ele começa a encher o óleo até o gargalo. Meu Deus, aleluia. Depois do óleo cheio,
Ele cata o homem, leva o homem e coloca no lugar a qual todo mundo vai ver e contemplar aquele homem. Glória a Deus. Interessante que todo mundo que passa olha o homem e diz, mas que obra perfeita, mas que obra maravilhosa, que obra que Deus caprichou para fazer. Só que quando o homem acha que está pronto, o fabricante vai lá e recolhe o homem. Olha, eles não acabou o processo. Eu te enchi para ver se tu não iria subir o teu ego, porque quem faz o homem, quem merece a honra, é o fabricante. O homem não leva fama. O homem não merece glória. O homem não merece ser reconhecido. Quem merece ser reconhecido é o fabricante do homem. A Bíblia vai nos dizer que o fabricante estava fabricando um vaso. E de repente o vaso se quebrou. Só que o vaso não se quebrou em qualquer lugar. O vaso se quebrou na mão de quem fazia. Quando quebra em qualquer lugar, lança fora. Mas quando quebra na mão de quem sabe o valor que tem, ele pega e refaz novamente. Vou dizer uma palavra para a tua vida nessa noite. Eu não sei a forma que você chegou aqui. Eu não sei o tamanho que está o caco da tua vida. Mas você está na mão do oleiro. Ele te faz de novo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Está quebrado. Oh, glória. Está moído. Oh, glória. Está arrebentado. Mas está na mão do oleiro. Só quem separou o barro sabe o valor. Só quem selecionou o barro sabe o valor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Ezequiel que Satanás olhou e disse: eu vou me pôr acima de Deus. Foi lançado. Ele olhou e disse: eu vou me fazer igual a ele. Desceu. Só que quando ele caiu, Deus foi lá, pegou o barro e começou a fazer o homem. Aí Deus olhou e disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Aí o diabo olhou e disse: peraí, mas eu quis ser semelhante a ele. Por que eu não posso? E aquele barro pode. Por que eu não posso? Deixa eu explicar. Você é precioso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. O homem é retirado da exposição. Tem um processo. Há um processo ao qual esse homem vai ficar desonrado. Há um processo a qual esse homem ele vai ter que ficar escondido agora. Há um processo ao qual ninguém mais vai poder ver aquele homem. Interessante é que esse homem não vai ficar escondido em qualquer lugar. O fabricante pegava-se um tripé, entrava para um quarto pequeno e escuro, catava o homem, levava lá dentro daquele quarto pequeno e escuro. Pegava-se pedaços de lenha, colocava fogo. Quando apagava-se o fogo, ficava o tição. O tição gerava fumaça. E o homem não conseguia sequer se movimentar, porque a fumaça tomava o quarto pequeno. Só que ele estava sustentado por um tripé. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Ele estava sustentado por um tripé. Aleluia. Oh, glória. Deixa eu te dizer algo que você ainda não entendeu. Aleluia. O teu momento pode ser difícil, mas você tem a presença do Pai.
Você tem a presença do Filho. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você está sustentado. Independente do lugar que você esteja. Independente de onde você acha que te jogaram e que esqueceram. Você está sustentado. Vai suportar o processo. Vai suportar, porque você está sustentado. Só que o interessante é que o quarto cobria de fumaça. E o homem tinha que ficar lá. Sabe aquele momento que nós gritamos, clamamos, dizemos: Deus, aonde o Senhor está? Deus, por que me desamparaste? Fala comigo. Parece que não tem resposta. Pai, eu preciso ouvir a tua voz. E não tem resposta. Pai, eu necessito. Fala. E nada. O homem está jogado no quarto, no canto escuro, no meio da fumaça. Ninguém entra. Porque quem seria maluco de entrar para poder socorrer o homem, ao qual está sufocando no meio da fumaça? Aí você começa a dizer: aonde me lançaram? Porque eu estou aqui. Glória a Deus, aleluias. E não tem resposta. Glória a Deus, aleluia. Você começa a olhar e dizer: eu não tenho mais saída. E cadê a resposta? Glória. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 6, no seu verso 6, ele diz assim: entra pro teu leito, clama ao Pai em oculto, ao qual vai te responder em oculto. Aleluia! Só que para Deus te responder no oculto, a Bíblia nos ensina a dobrar o joelho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei se alguém aqui já chegou a fazer algum curso, treinamento de bombeiro. Quando você entra num ambiente ao qual a fumaça domina, você sabe de que jeito você consegue sair? Glória a Deus, aleluia. Alguém sabe me dizer de que jeito você consegue sair do ambiente ao qual a fumaça domina? Rastejando, de joelho, é de joelho, só sai do momento de joelho. O momento parece que não tem jeito, mas desce no joelho. O momento parece que tem reverso, desce do joelho. O momento parece ao qual está terminando para a tua vida, desce do joelho. Deus de poder. Glória, glória, glória. Sabe por que Deus permite o momento? É para criar intimidade. Sabe por que Deus permite você chegar nesse momento? É para criar intimidade. Glória a Deus. Deus se agrada do sacrifício. Sim, mas Deus prefere intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer mais intimidade. Aleluia! Glória a Deus. Deus quer mais. Só. Chegou o momento aos quais os filhos de Deus vão comparecer diante de Deus. E Satanás, atrevido, entrou junto. Agora eu te pergunto: foi Deus, foi Satanás que falou para Deus de Jó? Ou foi Deus que falou para Satanás de Jó? Meu Deus! Deus olhou e disse: da onde tu vens? Ele olhou e disse: de rodear a terra. Ele falou: tem visto o meu servo Jó? Meu Pai! Homem reto, íntegro, Aleluia! desvia-se do mal. Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Sabe qual foi a proposta de Satanás? Ah, mas tu também tem rodeado ele de bênçãos. Meu Pai. Meu Deus. Toma tudo que ele tem para ver se ele não peca. Ele te abandona. Aleluia. Aí Deus olhou e disse: pode tocar em tudo, menos a saúde. Interessante é que o diabo é astuto. Sabe qual foi a primeira coisa que ele tocou na vida de Jó? Você sabe qual foi a primeira coisa? Não foi os filhos. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele tocou na vida de Jó? Não foi as finanças. Primeira coisa que ele tocou na vida de Jó foi nos bois. Sabe por quê? Porque Jó oferecia sacrifício. Todos os dias os seus filhos se reuniam. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: se eu tirar o que ele oferece a Deus, ele vai pecar, ele vai cair. Aí foi lá, tocou no boi. Aí Jó olhou e disse: pode tocar no que é visível, mas tem um altar aqui dentro que ninguém toca. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. Se tem um altar aí dentro de você e o diabo não toca, esse altar, ele vai permanecer de pé e Deus vai continuar te agradando. Glórias! Glória a Deus, aleluia. Continue com o altar pronto. Mesmo nos momentos adversos, continue com o altar de pé. Mesmo nos momentos que parece que não tem jeito, continue com o altar de pé. Eita Deus! Glória a Deus. Elias subiu até o monte, Glória a Deus. reuniu com os profetas de Baal. O que ele fez para Deus descer fogo? Pegou pedra por pedra e montou um altar. Só tem fogo no céu se tiver altar de fé. Aleluia. Oh, aleluia. Não saí da mensagem. Eu não saí, eu estou terminando, eu não saí da mensagem. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pegava-se, esperava-se o processo da fumaça dentro daquele fogo escuro. Mas tem fim. Chega uma hora que tem fim. Glória a Deus. Jesus nos ensinou a trocar o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. Glória a Glória Deus. a Deus. Tem fim. Aleluia. O fardo que nós carregamos é suportável. Aleluia. Ele não vai te dar um fardo acima daquele que tu suporta. Aleluia. Talvez nós vamos dizer: eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Fica tranquilo. Aleluia. Pode continuar tranquilo. Pega. Aleluia. O teu fardo é da medida que tu suporta. Glória a Glória Deus. a Deus. Fique em paz. Jesus não começou um processo na tua vida para te matar no final. Aleluia. Não. Se ele começou o processo, é porque ele sabe que no final tem vida e vida com abundância. Aleluia. Deus do santo é o seu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glórias. Glória a Deus. Cessa-se o processo da fumaça. O homem está pronto. Filho. Glória a Deus. O homem está doido para poder ser exposto. O homem está doido para ser apresentado. Agora eu te pergunto: para onde você pensa que o homem vai?
Sabe os momentos do deserto? Sabe o momento de dor? O homem sai dali para o deserto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Será que o fabricante iria colocar um líquido no óleo para deixar ele quietinho a guardar? Aleluia. Vou falar isso aqui, vou terminar a mensagem e você vai entender. Com a permissão do pastor, a Cíntia, prepara o louvor aqui para nós prestar a no seu. Fique de pé, igreja. Glória a Deus, aleluia. Vou terminar a mensagem. Aleluia, aleluia, aleluia. Você lembra que eu disse que quando o vaso quebrava, ele quebrava na mão do fabricante? Você acha que o homem vai sozinho para o deserto? Glória a Deus, aleluia. Se o fabricante não levar o óleo não vai. Se o fabricante não carrega o óleo não vai. Aleluia. O homem vai para o deserto, mas o fabricante está com ele dizendo: você vai para o deserto, mas a minha mão está te sustentando nesse deserto. Glória, glória. Deus de poder. No deserto, se o homem estivesse sozinho, ele se perdia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Davi enfrentando um grande gigante chamado Golias. Ele chegou no ribeiro, só que ele desceu no vale. Aleluia. E foi lá no vale, lá embaixo, lá no deserto, que ele matou o maior guerreiro da história. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que Deus te levou por acaso? Glória. Você acha que Deus te trouxe até esse lugar por acaso? Aleluia. Tem Tem propósito. Glória a Deus. Posso te dizer algo? Davi, quando foi enfrentar o gigante, pegou 5 pedras. Ele usou uma, derrubou o Golias. Só que restaram 4 pedras, porque Golias ainda tinha 4 irmãos gigantes, prontinho para guerrear. E quando ele precisou das pedras, ele tinha lançado fora. Não lance as pedras que Deus te deu para derrubar o gigante pelo caminho. Carregue ela, mesmo que esteja pesada. Carregue, porque se Deus te deu, você vai precisar dela para continuar derrubando gigantes. Coloca a mão no teu peito. Oh, aleluia. Oh, adore ao Senhor nesta noite. Deus não te trouxe em vão. Deus não te levou até este lugar em vão. Deus não te pôs no deserto em vão. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais. Aleluia. Declare para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Vem mais. Vem mais. Aleluia. Não vai acabar. Eu sei que Deus tem mais pra mim. É muito mais. Aleluia. Esperança, glória. Eu declaro que Deus tem mais para a tua vida. Que agora Deus tem mais para a tua vida. Glória de Deus. mas eu já fui tão longe, não jamais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Deus me chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Meu rebanho, na tua casa, na tua terra.
aleluia. Não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Oh, aleluia. Parece que agora é mais difícil de lutar. Oh, God. Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Imensurável, Senhor. Porque o Senhor tem, papai querido, Pai, imensurável, Senhor. E o que o Senhor tem preparado para cada um. Olha, glória. Deus, pelo teu Malhando trigo no lagar, e é mais graça. Foi quando Deus me levou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. 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 O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Oh, aleluia. O olho não viu, e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Oh, glória. Glória a Deus. Nossa, Aleluia. Davi chegou num certo momento ao qual ele cometeu um ato com Betseba. Chegou o profeta Natan diante dele e diz uma parábola para ele. E diz assim: havia um homem muito rico, ao qual, recebendo visita, pegou a ovelha do seu vizinho, que só tinha uma, que era como filho,
e a matou e deu a festa. Davi olhou e disse assim, que este homem paga 4 vezes por tudo que ele cometeu. Aleluia. Glória a Deus. Natan olhou para ele e disse, esse homem é tu. Ele lançou uma palavra de maldição sobre a vida dele. Ele disse que teria que pagar 4 vezes. O filho dele com Betseba morreu. O seu filho deita com a sua filha. O filho mata o outro. E o reino dele é tomado pelo outro filho. 4 coisas se cumpriu na vida dele. A palavra tem poder. Só para me encerrar. Aponte para a tua vida. Põe o dedo para a tua vida. Por favor, coloque o dedo apontando para você nessa noite. A palavra tem poder. Agora lança a palavra profética para a tua vida, dizendo assim: eu sei que Deus tem coisas